Talvez você é uma dessas pessoas que vive se perguntando, né? Ou pensando, por que Deus não vem e acaba com o mal? Acaba de uma vez por todas com o mal. Irmão, presta atenção. Estava meditando aqui no livro do profeta Isaías. E antes do profeta introduzir a profecia do capítulo 24 sobre a era final, no capítulo 23, Isaías menciona profecias de sentença contra a Babilônia, contra Judá, contra a Filístia, contra Moabe, contra Damasco, contra Israel, contra Egito, contra a Arábia, contra Tiro. Só que esse era o mundo conhecido dos hebreus na época. E a pergunta é, o que restou para ser julgado então? Restou o mundo todo, obviamente, porque depois de descrever o juízo sobre as nações específicas, o capítulo 24 do profeta Isaías abre um grande drama da vinda de Deus, não para julgar nação específica, não, mas para julgar toda a terra. Esse é o juízo universal de Deus, sendo declarado a partir do capítulo 24, e as consequências do que esse juízo vai significar. O tempo do juízo, desse juízo de Deus, começa nos 7 anos finais desta era e vai até a inauguração do reino milenar. Do capítulo 24 de Isaías até o capítulo de número 27, ele descreve desde o juízo de Deus até o milênio. Ainda no capítulo 24 de Isaías, há um juízo cósmico aqui. Desde abalar a terra física, desde abalar o universo, o cosmos, até os reis da terra e os príncipes das potestades dos ares. Deus virá com juízo sobre todos. Logo no versículo de número 1 é dito: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Esse é o começo do dia de Deus, que eu falei no outro vídeo, em um dos vídeos passados, sobre o dia de Deus, o dia do Senhor e o dia de Cristo. Aqui inicia o dia de Deus, quando o Senhor vai vir fazer justiça. Esse é o dia de Deus. E quando o Senhor vier fazer justiça, acredite, Ele não fará acepção na hora de julgar. Aliás, o julgamento começa pelo seu povo. O juízo começa pela casa de Deus. O arrebatamento inaugura o dia de Deus, o que dará início nos 7 anos finais desta era, para começar o juízo sobre a casa de Deus. Então, o arrebatamento dos vencedores acontece para dar início a esses 7 anos finais, para então começar o juízo sobre a casa de Deus. Romanos 2 vai trazer uma revelação muito forte sobre isso. Está escrito: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez, ou de acordo com as suas obras, mas dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a vida eterna, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas, sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Olha que coisa tremenda! Os cristãos irão provar uma ira temporária se forem reprovados, mas vão provar. Mas o ímpio irá provar uma ira eterna. Acredite, meu povo, Deus não vai fazer acepção no dia que Ele tomar as rédeas para poder fazer juízo. As pessoas zombam, escarnecem. Irmão, você vê aí como que eles zombam, perseguem cristãos, mas a justiça de Deus virá. Sobre o povo de Deus é um juízo dispensacional, mas sobre o incrédulo um juízo eterno. Sobre os anjos, juízo de acorrentamento. Sobre os reis, a deposição e a substituição deles na terra. Mas tudo passará pelo juízo purificador de Deus, desde que ele comece o dia de Deus. Começou o dia de Deus, ele começa o juízo purificador. É juízo para todos e só o Senhor será exaltado esse dia. Esse é o juízo de Deus em critério de justiça aplicado a todos. Ninguém escapará. Olha isso.
E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote. Olha que coisa forte, olha que coisa forte. Ao servo como ao seu senhor, a serva como a sua senhora. Ai, o povo não conhece muito a Deus, vai ser julgado da mesma forma. E o sacerdote vai ser julgado também, no dia que iniciar o dia de Deus. Eu não sei se as pessoas imaginam quando eles pensam, por que Deus não volta e acaba com o mal? Eu não sei se pessoas que pensam assim fazem ideia, muito provavelmente não, porque será algo muito diferente do que a maioria das pessoas pensam. Quando as pessoas dizem, acabe com o mal, elas estão se excluindo desse mal, mas elas não sabem o quão mal elas são, não sabem o que estão pedindo. Sim, Deus voltará em triunfo, mas quando isso acontecer, será o fim do mundo como hoje o conhecemos. Que terrível vai ser esse dia para aqueles que não estiverem alinhados com o Senhor. Terrível dispensacionalmente para os cristãos e para os judeus, eternamente para os incrédulos e terrivelmente para Satanás e seus anjos. É o dia de Deus intervir, e o resultado final do dia de Deus, Deus será tudo em todos. Até o Filho vai se sujeitar ao Pai no milênio, para que Deus seja tudo em todos. Eu não sei se você já parou para pensar por que os juízes usam aquela toga preta no dia do julgamento. A ideia é muito simples, que é para dizer que o que eles estão fazendo é uma coisa que eles têm que fazer com grande pesar, ou seja, aplicar a justiça, porque a veste preta ou a veste negra é luto, e que eles serão imparciais, mesmo com toda a dor que isso custe. É uma pena que os nossos juízes não honram a toga preta, mas isso é o que ela quer dizer. Mas quando Deus colocar a toga preta, a terra toda ficará de luto. As pessoas não têm ideia do que é o juízo de Deus. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. O planeta, irmãos, está contaminado porque tem transgredido as leis, tanto judeus quanto cristãos, mudado os estatutos e quebrado o pacto eterno. Eles quebraram o pacto eterno que Deus havia estabelecido desde Gênesis 9. E estará o arco nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto eterno entre Deus e toda alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Esse é o pacto de Deus com todas as nações. Mas o juízo de Deus não virá apenas sobre judeus e cristãos, mas sobre toda a criação, porque a criação quebrou o pacto eterno. Por isso Deus vai repetir essa sentença em Isaías. Para cada pacto Deus deu um símbolo. No Sinai, por exemplo, ele deu as tábuas da lei. Na graça ele deu o pão e o vinho na mesa do Senhor. E o pacto noético com todo o cosmos foi o arco celeste. Então em Apocalipse capítulo 4, no trono de Deus, quando aparece o trono, ali aparecem relâmpagos e trovões para indicar que a hora de Deus tomar as rédeas vai começar. É visto um arco em volta do trono, circundando todo o trono. É Deus dizendo, agora chegou a hora de eu exigir tudo que as nações e a criação desobedeceram. É por isso o trono está cheio de relâmpagos, vozes e trovões. E o ambiente do céu começa a ficar solene. O trono aparece com o arco que foi desrespeitado. E o Senhor vem dizendo, vocês se esqueceram do pacto, mas eu não. E o pacto é perpétuo. Eu vim pessoalmente agora cobrar e julgar todas as coisas. E o milênio tem a ver com Deus colocando todas as coisas em ordem, para que chegue depois o tempo em que Deus será tudo em todos. O milênio ainda é um tempo de preparação para isso. E a preparação é sempre seguido primeiro pelo fogo de purificação do juízo e depois a harmonização de toda a natureza e do cosmos. Como é toda a criação que será julgada, junto com o arco no trono estão os 4 seres viventes. Para quê? Para dizer que toda a criação estão representada nesse juízo. Não só o homem, porque lá tem um ser que tem o rosto de leão, de águia, de boi. Estão lá também. Somos muito superficiais ao pensar no juízo de Deus, meu povo. Mas ele virá vindicar todas as coisas. E ao mesmo tempo que devemos temer, devemos nos alegrar. Maranata, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque se ele vai julgar, e no nosso caso é um julgamento que não é para a perdição eterna, e sim para a purificação, eu quero que ele venha. Porque até as minhas desordens ele vai
ordenar, Ele vai colocar em ordem. Então eu amo a vinda do Senhor e você também deveria amar a vinda do Senhor, mesmo que eu não seja contado entre os vencedores iniciais. Mas eu sei que tudo que Deus vai fazer fará com que Ele seja tudo em todos, inclusive na minha vida. Você crê que Ele será também tudo em você? E como nós somos salvos, já sabemos que não seremos condenados, então não tem motivos para não querer que Ele venha. Muitos crentes são assim, eles amam ao Senhor, mas não amam a sua vinda. E alguns termos do pacto de Noé, por exemplo, que as nações, o homem tem quebrado, né? Deus mandou que o homem multiplicasse. Hoje estão aí com controle de natalidade e aborto em alta. Deus mandou encher a terra e se espalhar por ela. Hoje estão querendo globalizar tudo. Outra coisa, se o pecado de pena capital de morte ocorrer, ele tem que ser punido com pena capital de morte. Deus sancionou a pena de morte, mas todos estão querendo tirar a pena de morte. Nós não podemos matar, mas o Estado tem que fazer. Deus é um justo juiz e Ele está sentindo indignação todos os dias, diz o salmista. Agora, Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar como é quando a Bíblia diz que Deus preparou um instrumento de morte. O salmista é dito que no Salmos 7, 12, 13, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Imagina Deus com a sua capacidade infinita de criatividade, preparando adequadamente o que é justa retribuição para cada ato mal que foi feito. Não será brincadeira. Eu não faço ideia como é um instrumento de morte preparado pelo próprio Deus. Outra coisa, Deus mandou o homem comer carne. Isso é uma aliança noética. Se você não come carne porque seu organismo rejeita, é uma coisa. Agora, ficar doutrinando as pessoas ao veganismo, a Bíblia chama isso de doutrina de demônios. Você sabe por que Deus mandou o homem comer carne depois do dilúvio? Não, porque antes do dilúvio a natureza desse corpo era um pouquinho diferente. Por isso eles viviam mais e por isso eles estavam mais abertos aos espíritos aéreos, né? Facilitando o contato com os tais espíritos. E a carne é algo que substantifica e faz a sua alma ficar presa no invólucro, sem permitir que os espíritos a controlem e a manipulem com facilidade. Ou seja, a carne, ela inibe a ação dos espíritos. E a agenda globalista quer tornar as pessoas veganas. Para quê? Para que elas fiquem mais suscetíveis aos espíritos de Satanás no fim dos tempos. Jesus, mesmo ressuscitado, comeu peixe e mel. O peixe que vinha da vida animal e o mel da vida vegetal. Então, ele sancionou a comer carne mesmo em corpo de glória. Essas coisas são termos do pacto de Noé. E o mundo está desrespeitando. Mas o dia de Deus virá. E Ele virá julgar. E acredite, ninguém vai escapar. Hoje brincam, zombam, fazem o que querem, né? O nosso país, aí os governantes fazendo o que querem, corrupção, esnobando, perseguição de cristão pelo mundo afora. Mas o dia de Deus virá. E ninguém escapará. Nem grande, nem pequeno, nem rico, nem pobre. Todos passarão pelo juízo de Deus. Então acredite. O dia do Senhor, quando chegar, esse dia, todos serão igualados pelo mesmo critério de justiça. Ninguém vai escapar. Eu amo a vinda do Senhor. E você ama a vinda do Senhor? Comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.